Felizes por Deus ter guardado vocês e ter os trago em paz e segurança aos vossos lares. Amém? Deus abençoe você que está nos visitando para a segunda, terceira, você que já é de casa, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Glória. O pastor Jorge já está no Brasil, aconteceu ontem lá a cruzada, já é a quarta cruzada, a cruz é gloriosa. Deus tem operado no meio daquele povo, né? Louvado seja o Senhor. O que importa é almas para Cristo. Nosso trabalho, não importa se é na África, se é no interior, se é no sertão, o nosso desejo, nossa paixão é por almas, porque é isso que nós trabalhamos para o Senhor, para povoar os céus. Amém? E foi maravilhoso lá embaixo, né? Deus tem abençoado, tem operado milagres naquele lugar. E custa muito o pastor João ir para lá, porque é só um dia e sair do Brasil, sair daqui, gastar o que tem que gastar, passagem, tudo. Ir lá no Brasil ficar um dia, depois voltar para trás, né? Muitos eu tenho certeza que não fariam isso, mas Deus tem colocado isso no coração dele há alguns anos, ele tem ficado determinado e o Senhor tem abençoado a vida dele e abençoado aquele lugar e os homens que estão ali reunidos ali em prol do reino de Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Temos na terça-feira, todas as terças-feiras, às 19h30, culto de oração. Culto de oração. Que dia? Terça-feira. Que horas? 19h30. De novo? Terça-feira, 19h30. Meia dúzia falou, o resto não lembro mais. Mas amém. E na quinta-feira temos estudo da palavra do Senhor. Amém? Estudando traz o conhecimento. E a oração traz o discernimento daquele que estão estudando. É tremendo isso. Deus é fiel. Então, toda quinta-feira, às 19h30, estamos aqui estudando a palavra poderosa do nosso Deus. Amém? E sábado e domingo que vem, na mesma hora, às 5h, todo domingo, culto de celebração e louvores ao Senhor. E sábado que vem temos culto das mulheres já, né? Sábado que vem, culto das mulheres. Eu não ouvi nada. Culto das mulheres. Vou dar uma chance para você. Sábado que vem é 19h30, culto das mulheres. Tá fraco. Tá fraco. Culto das mulheres. Aleluia. Mulher, você esteja firme, porque Deus quer usar a sua vida profeticamente. As mulheres, elas fazem obra na terra que vocês não imaginam. Elas entram em lugares que os homens não podem entrar. Elas percebem coisas que os homens não percebem. Às vezes percebem um pouquinho mais, né? Coisa exagerada, mas amém. Os homens vão canalizando aquilo, isso é de Deus, aquilo não é, mas elas têm uma visão incrível. Que Deus abençoe seu ministério, esse ministério de mulheres. Amém? Então você vem. Glória ao Senhor. Sem demoras, vamos para a palavra do Senhor, porque o tempo não para. O tempo, ele corre. Vamos para Isaías, capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Isaías capítulo 1, versículo 19. Por favor, em reverência à palavra santa de Deus, queria te pedir, por gentileza, que ficasse de pé. Aleluia. Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20. Você que pode, então. 19 e 20, versículo 1, capítulo 1, versículo 19 e 20. Ainda escuto algumas folhas sendo folheadas. Aleluia. Amém. Assim diz a palavra do nosso Deus. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra, ou seja, o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Papai querido, nosso Deus, nós declaramos que somos dependentes do Senhor. Declaramos que somos dependentes do Teu Espírito. Através da graça de Jesus, nós podemos levantar as nossas vozes em direção ao Senhor, porque nós sabemos que o nosso pecado faz divisão entre o homem e Deus.
Por vezes o homem não te ouve porque há separação, há divisão entre o pecado e o homem não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue ter uma comunicação com o Espírito de Deus. Mas em Jesus Cristo, através do seu sacrifício, lá na cruz do Calvário em Israel, onde ele verteu o teu sangue naquela cruz, entregando-se por amor a nós, seres caídos e pecadores, mas nele nossos pecados são lançados sobre a cruz do Calvário, nele nossos pecados são apagados, porque nós nos arrependemos e entramos pelo caminho, pela verdade e pela vida, aquele que é a ponte que nos liga novamente a Deus, e novamente nós podemos estar conectados no teu Espírito, ouvindo a tua voz, e o Senhor já inclina os teus ouvidos e ouve o nosso clamor. O Senhor já pode estender a tua mão sobre as nossas vidas, abrir as tuas asas e na tua sombra guardado e protegido. E através dele, através de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós nos apresentamos a Ti, meu Senhor, um culto racional, um culto, meu Senhor, meu Pai amado, para o louvor e glória do Teu nome. Deus soberano, que conhece os corações, que conhece o nosso interior, nosso íntimo, assim como Davi te pediu para que pudesse sondar o seu coração e ver se nele há alguma coisa má. Eu sei que há muitas coisas ruins em nosso coração, há muitas coisas em nosso coração que são ruins, que nos afastam da tua glória, da tua presença, mas assim como fizeste com Davi, sonda o nosso coração, esquadrinha os nossos rins e tire aquilo que não é bom, aquilo que não te agrada, aquilo que impede de nós possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, aquilo que leva a nossa mente a estar presa nas coisas deste mundo, nas coisas materiais e passageiras, mas libera os pensamentos do nosso coração nesta hora. Declaramos que nós pertencemos ao Senhor, que teu Espírito tem o governo, o controle das nossas vidas, e flua em nós a tua palavra, derrame a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te pedimos que a tua glória desça na horizontal e seja derramada na vertical, que os céus de bronze se rasguem e os demônios não podem impedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, a tua palavra fluindo e derramando sobre nós, para que nós possamos crescer em estatura e em graça, deixando de ser meninos pidões ao Senhor, mas sermos servos entendidos e compreendidos, porque tu tens a visão pertence ao Senhor. Jesus nos deu a visão do reino, é para lá que estamos indo. Todas as demais coisas são visões e direções de homens, mas há uma visão e a direção que é eterna, é a de Jesus, é a eternidade, é o coração do Pai. Para lá nós vamos e para lá estamos focados para a glória e louvor do teu nome. Se tem alguma coisa que rouba nosso entendimento, que rouba as palavras esta hora, alguma coisa que tenta tirar a tua paz, eu dou ordem que caia por terra, que haja paz sobre a tua vida e sobre o teu coração, que o teu coração seja uma terra preparada para receber a boa semente, que é a palavra de Deus, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Bate palma, glorifica Ele, e nós cantando em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor diz. O povo de Israel, quando sai da terra do Egito, dentro de uma promessa liberada por Deus, em direção a uma terra que mana leite e mel, Deus prometeu a eles que os conduzir a esta terra. E Deus tira o povo do Egito, da escravidão, tira o povo da insegurança, da incerteza, e os lança dentro de uma palavra que Deus libera a favor da vida deles.
dentro de uma promessa que já havia alguns anos que havia passado, mas esta palavra ainda não tinha se cumprido, por volta de 400 anos ou mais, ainda voltando para Abraão, a quem foi liberada a palavra primeiramente. Passou-se muitos anos, mas a promessa de Deus ainda estava de pé. Eu já começo aplicando a palavra. A promessa de Deus na sua vida, ela ainda está de pé. A promessa de Deus na sua vida ainda está em vigor. Mas para conduzir o povo de Israel saindo do Egito, houve um processo que Deus teve que os conduzir, um processo obrigatório para o povo de Israel, os israelitas, até chegar nessa terra prometida. E novamente já aplico a palavra. Quando nós saímos do lugar de escravidão, nós saímos também para esse processo, um processo chamado deserto. Todo cristão tem que passar, é uma passagem obrigatória para todo cristão. Talvez você está passando por um momento difícil na sua vida. Talvez você está passando por um momento de turbulência na sua casa. Talvez o teu coração anda muito angustiado e triste. Eu quero te dizer que você está passando por este processo. Você está no deserto, passando pelo processo obrigatório para todo cristão, até chegar na terra da promessa, até chegar no lugar de alegria e de gozo que eu e você, que a minha alma e a sua alma tanto desejam. Aleluia. E o povo de Israel passa por esse lugar, passa pelo processo obrigatório chamado deserto. Logo após, só que esse processo não era para durar muitos anos, porque em Deuteronômio 1 é isso, Deuteronômio 1:19 e Deuteronômio 2:14 nos revela que depois de 2 anos eles já estavam à beira da terra da promessa. Só durou 2 anos, eles já estavam à beira da terra da promessa. Então o deserto deles foi bem rápido, só foi 2 anos para o povo de Israel. Todo deserto que nós passamos, toda dificuldade que o cristão passa, não é para a vida inteira, não é para ser longo o processo. O processo ele é curto, é obrigatório, mas é passageiro. Diga comigo, passageiro. Passageiro. Esse processo é passageiro, ele não pode durar muito tempo. Mas por que então o povo volta aí para o deserto e fica 38 anos no deserto? 38 mais 2 que eles tinham passado, 40 anos no deserto até entrar na terra da promessa. E aqueles que estavam aqui, que viram a terra, que ficaram à beira dela, depois de 2 anos no deserto, não entraram na terra porque foram os seus filhos, porque eles morreram no deserto. Porque desobedeceram a Deus quando enviaram os espias a observar a terra. Deus não tinha mandado eles lançarem, Deus não tinha mandado eles levarem espias para observar a terra. Por que então nós, eu e você, passamos por momentos tão difíceis e duradouros, longos? Por que o processo do deserto de Deus, por vezes, é demorado em nossas vidas, é longo, porque fazemos como o povo de Israel fez. Moisés em Deuteronômio, revendo a palavra de Deus, Deuteronômio quer dizer a repetição da lei, Moisés repetindo toda a lei, revela, e Deus revela algo profundo, dizendo: vós que me pedistes para enviar espias, não foi eu que os mandei. Depois nos deu uma direção para separar homens das 12 tribos e os levar à terra, para observá-la. Eles, por vezes, o deserto demora na vida do cristão, porque ele dá palpite, porque ele opina a Deus, querendo ensiná-lo, querendo ensinar ao Deus poderoso e fiel como deve agir em nossas vidas, como deve ser o resultado daquilo que buscamos, como deve ser a caminhada, de como Deus tem que fazer. Os nossos palpites não significam nada para Deus. Deus já tinha liberado uma palavra a eles: entrai e possuí a terra. Depois vocês olhem Deuteronômio 1 e 2. Deus diz a eles: entrai e possuí a terra.
Antes de entrar na terra, Senhor, nós podíamos enviar espias para observar a terra. Foi o erro deles, porque ao enviar espias, 2 se firmaram na promessa e acreditaram. Viram os frutos da terra, mas também viram os gigantes, mas não temeram, porque Deus tinha dito a eles: entrar e possuir a terra, porque eu sou convosco. Mas os outros 10 temeram, viram o fruto, apreciaram, tocaram, mas temeram os gigantes e os guerreiros que havia naquela terra. E infamaram mais de 2 milhões de pessoas. Contaminaram mais de 2 milhões de pessoas a voltarem para o deserto, como se estivessem voltando para o Egito. Desejaram voltar para o Egito, para a escravidão, para a prisão, para os açoites. Por vezes, quando Deus libera uma palavra para nossas vidas, entrai, tomai, possuí do milagre, tome posse. Não dê palpites a Deus, não opine, porque a sua opinião não muda a Deus. A sua opinião em relação à palavra de Deus, que é imutável, que não muda, só vai atrapalhar e levar a você a estar distante da sua promessa. Só vai fazer com que você volte para o deserto e passe mais 38 anos lá perecendo. E por vezes pode até morrer no deserto e nunca entrar na terra da promessa, porque não creu na palavra. Deus, Ele primeiro nos envia. As condições vêm depois que Deus nos envia. Fé. Nós aplicamos a fé antes de ter condições. Se você ficar esperando ter condições, esperando ter um carro para vir para a igreja, esperando ter um bom trabalho para ofertar, esperando condições para fazer algo para Deus, você nunca vai conhecer a Deus. Você está como o povo de Israel, tentando o Senhor teu Deus. E Deus vai te enviar para o deserto, onde você vai perecer e talvez morrer lá. Porque você nunca confiou na palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Você está esperando condições para poder fazer. Com Deus não funciona assim. Com Deus fala vai, e você diz eu não posso, eu não tenho condições. Eu disse vai. E você vai, e as condições aparecem no meio da caminhada. Aleluia! É assim que funciona com Deus. As condições vão aparecendo. Quando alguém disser, eita, o seu casamento vai por água abaixo, Deus disser, escuta, eu restauro o seu casamento, eu restauro a tua saúde, eu cuido do teu filho, eu cuido da tua casa, eu sou Deus na sua vida e faço novo. Aleluia! Mesmo que as situações, as circunstâncias da vida diz que não, mas você fica com a palavra de Deus e não com a palavra de 10, você fica com a palavra só de 2, que é uma confirmação, um fala e outro fala, confirmando a palavra de Deus já basta. Aleluia! Há uma confirmação da promessa de Deus na sua vida, em que Deus vai restaurar o teu casamento, em que Deus vai arrancar essa enfermidade, em que Deus vai cuidar do teu filho, da tua casa, em que Deus vai te prosperar, em que Ele vai te revelar a sua glória. Fique com ela, mesmo que você não tenha forças, você avança e as forças vão surgindo, e você vai brotando como um broto novo quando vai chegando a primavera. Aleluia! É assim que funciona com Deus. Amém, glória a Deus. Não podemos esperar condições. Os nossos palpites, as nossas opiniões em relação a Deus, de como Ele tem que fazer, não muda aquilo que Ele é. O que você pensa sobre Deus não muda o que Ele é. Ele é e acabou. Ele é Deus. As minhas opiniões sobre Ele não vai mudar nada, só vai me impedir de conhecê-lo. Verdade. Só vai me lançar de volta para o deserto. Então creia na palavra de Deus. No culto passado, nos outros cultos passados em qual eu tive a oportunidade, a graça de Deus de ministrar aqui, eu falei sobre os frutos da terra da promessa. Deus me deu uma série falando dos frutos da terra da promessa. Repete comigo: frutos da terra da promessa. Frutos da terra da promessa. E eu falei sobre o trigo, revendo algumas coisas. Falei sobre o trigo, que o trigo é o fruto da renúncia, o fruto do escape, da provisão de Deus, o fruto da comunhão. E falei sobre o seu processo de crescimento, e o seu processo de preparo até chegar em nossas mesas.
Falei sobre a cevada, o fruto da reflexão, que nos leva a refletir, introduzir, nos rever os nossos conceitos e preceitos. Falei que a cevada é o fruto da humildade, o fruto que está na casa do simples e do humilde. Não porque não tem condições, mas humilde e simples de coração. O cara pode ser rico e milionário, mas o seu coração é tão simples e humilde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que é o fruto da multiplicação, a cevada, e o fruto da força de um exército. E hoje eu quero dar continuação falando sobre o figo, o fruto da terra da promessa. Frutos que já estavam na terra quando eles entraram, quando eles possuíram. Frutas que Josué e Caleb, mais os outros 10, tocaram, viram, trouxeram amostras da terra para o povo ver. E lá havia esses frutos. E um dos frutos que havia era o figo. O figo a qual já existia na terra de Canaã, antes do povo de Israel possuí-la, antes do povo de Deus entrar naquele lugar, esses figos já existiam. E toda a terra da promessa, atenção, abre parênteses, todo fruto da terra da promessa fala do Messias, fala do Yeshua HaMashiach, fala do Emmanuel, Deus conosco, revela o teu caráter, a sua essência, revela como Ele é e o que Ele faz. Por isso esses frutos são da terra de Canaã, da terra da promessa. Canaã, que fala da Nova Jerusalém, que vem do céu adornada. Uma terra como nós estamos peregrinando, indo em direção a ela, Canaã, a Nova Jerusalém. E todos os frutos da promessa falam do caráter de Cristo. Fala do seu amor, fala de como Ele é, o que Ele veio fazer, expressa a sua natureza. E o figo, a árvore que dá origem ao figo, chamada de figueira. Figueira, repete comigo, figueira. Figueira é uma planta que se adaptou muito bem àquela região. Região seca, região com muito sol. Mas a figueira ela tem algo peculiar. Ela precisa estar à beira de águas vivas, à beira de mananciais, de ribeiros, de nascentes, porque ela necessita de muita água. E aqui já aplico novamente a palavra. Eu e você, considerados figueiras de Deus, plantadas no jardim do Senhor, precisamos estar à beira de rios, de ribeiros, de mananciais, a qual irrigam as nossas raízes. Se você um dia tiver a oportunidade de ir a Jerusalém, a Israel, ano que vem estarei lá indo mais uma vez para a glória de Deus. Você vai chegar ao pé do Monte Hermon, ao encosta do Monte Hermon, a cordilheira de Deus, onde o orvalho desce sobre aquele lugar. E você vai chegar à beira, é uma nascente no meio da rocha, no meio da pedra, no meio do deserto, do sol escaldante. Há uma pedra debaixo da montanha que jorra água cristalina e pura. E ao redor daquele lugar você vai ver muitas figueiras. E ao chegar lá, pensei que figueira era como aqui, árvorezinha assim, média, 2 metros, 1,5 metro. Mas lá as árvores são de 6 metros de altura. A figueira, quando está plantada junto a nascentes de águas vivas, ela cresce de uma maneira que consegue uma altura de 6 metros de altura. Assim somos eu e você, se nós queremos crescer em Deus, crescer entrando no coração de Deus, precisamos estar plantados junto a ribeiras de águas vivas, precisamos estar em comunhão no lugar onde é liberada esta palavra que eu estou liberando. Aleluia! A poderosa pregação da palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Ela é poderosa, a pregação da palavra de Deus. E se você queremos crescer, precisamos estar plantados com as nossas raízes junto a ribeiros de águas vivas, mananciais de Deus, a qual alimenta a nossa raiz e nos faz crescer. E a figueira ela tem folhas grandes. Ela desenvolve folhas grandes, a qual dá sombra para aquele que se encosta à sua beira. O sol está escaldante, estivemos lá no Monte Hermon, o sol escaldante, e os lugares que todos os peregrinos ficam, é debaixo das figueiras. Ficam ali debaixo da figueira, sentados, ouvindo a ministração dos guias, todos debaixo da sombra da figueira, porque as suas folhas são largas. Eu e você, quando estamos plantados junto a esses mananciais de águas vivas, nós também vamos crescer
Vamos ter folhas a qual podemos dar sombra aos nossos familiares, sombra àqueles que estão perto de nós. Descanso para as suas almas. Descanso para as suas vidas. Temos uma palavra de conforto. Temos uma palavra de autoridade que quebra as correntes do maligno e que abençoa e libera aquela vida do inferno. Se nós estivermos plantados junto a ribeiras de águas vivas, nós também vamos ter folhas grandes para dar sombra para todos aqueles que estão debaixo de nós. Não se preocupe se o sol está sobre você, porque é Deus que cuida de você, é Deus que te rega, Ele que é o agricultor, Ele que te alimenta, Ele que te protege. Só dê sombra a alguém e deixa que Ele cuida da sua vida. Aleluia. Busque as coisas que são de cima, porque as de baixo Deus te dá e te entrega. Aleluia. Dê sombras a alguém. Permita que pessoas se encostem a você. Descanse das viagens. Ouça ministrações como nós ouvimos debaixo da figueira. E o sol lá fora é escaldante, irmãos. Quem já esteve lá sabe. Não é verdade? É escaldante. E ela tem algo diferente, ainda mais peculiar das outras árvores, das outras plantas. A figueira, ela dá o seu fruto primeiro que as folhas. Quando você olha para uma figueira, ela tem folhas, quer dizer que ela já tem frutos. É impressionante. Ela não mostra primeiro a sua beleza, ela mostra aquilo que ela pode alimentar alguém. Ela mostra aquilo que sai de dentro dela. Ela mostra logo o seu melhor, não o que mais bonito. E eu e você temos que ser da mesma forma, como figueiras plantadas junto a ribeiras de mananciais de água vivas. Por vezes nós queremos mostrar primeiro as nossas folhas, queremos mostrar a nossa qualidade, o quanto Deus tem nos usado, o que Deus tem nos dado, os dons que temos, o que Deus tem nos dado, que nada é nosso, nem o ministério, nem dom, nem a vida, nem o fôlego, nada nos pertence. Se alguém pensa que o seu ministério é seu, ou se pensa que os dons são seus, te digo que totalmente enganado por Satanás. Tudo é de Deus, até a respiração provém dele. Aleluia. Tudo é dele. Amém. Glória a Deus. E nós queremos mostrar nossas belezas primeiro, queremos mostrar o nosso exterior, queremos mostrar nossa cativação, nossas qualidades. Mas a figueira aqui, primeiro, ela está feia, porque passa o inverno, ela está seca, ela não há beleza nela, não há folhas, e ela logo começa a botar o fruto. Coisa linda. Mesmo que nós não tenhamos beleza, mesmo que nós não tenhamos folha, mesmo que talvez nossa idade seja avançada, ou nossa idade seja curta, não interessa, há tempo, há possibilidade de nós mostrarmos o fruto, porque o fruto, vem de Deus, porque vem das mananciais que alimentam as nossas raízes e brotam em nós, passando por dentro de nós e florindo para fora. Aleluia. Glória a Deus. Apresentando um fruto doce, um fruto vitaminado, rico, a qual alimenta aquelas pessoas que necessitam da caminhada, da fadigação. Chegam e podem se alimentar do fruto. Aleluia. Se nós somos uma figueira plantada na ribeira de água, se você tem mostrado primeiro as suas folhas, digo que você está totalmente fora junto desses ribeiros. Você não tem sendo alimentado por águas vivas e cristalinas. Porque se você é alimentado por essas águas vivas, o seu fruto tem que aparecer primeiro, só as suas folhas depois. Deus diz, a sua beleza vai aparecer, calma. O seu tempo vai chegar, calma. Primeiro eu quero frutos. Ou você está esperando ter folhas para ter frutos? Não espere condições para dar frutos. Dê fruto, que depois Deus te dá a beleza. Te dá as pessoas e olha para você assim, esse ministério é um ministério de Deus. Aleluia. Esse dom é um dom de Deus. Aleluia. Essa é uma mulher de Deus. Glória a Deus. Deixe que as pessoas dão testemunho de você. Não dê você testemunho de você mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Deixe que as pessoas se alimentem do fruto e dizem assim, é feia, mas o fruto é uma maravilha. Aleluia. E logo as folhas começam a brotar. Então diz assim, olha, dá fruto e sombra para aquele que necessita. Amém. Para aquele que tem fome e que está cansado na sua alma.
Não há nada na face da terra que o Senhor desta videira, desta figueira, não possa fazer por ela. Aleluia. Deus vai alimentá-la cada vez mais com esses rios de águas vivas da palavra de Deus. Rios que jorram, brotam da terra, águas cristalinas e puras. Por vezes frias, mas águas vivas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E outra coisa engraçada da figueira e o figo é algo extraordinário, gente. Eu comecei a me aprofundar nisso, senão eu ficava aqui mais de hora de resumir. Meu Deus, me ajuda. Porque é algo extraordinário. Além de dar o seu fruto antes das folhas, e as suas folhas da sombra, e ser alimentado por águas vivas, no seu fruto, como é que chama isso? As suas flores nascem dentro do fruto. É incrível. Ninguém vê as suas flores. Ninguém sente o cheiro. Ninguém vê a beleza. Porque o que atrai é uma árvore florida. O que você vê logo é as flores. Mas as flores você não pode comê-la. Não alimenta ninguém. Só tem beleza. Mas não pode alimentar ninguém. E as flores do figo nascem dentro dele. É incrível. O figo começa a brotar e as flores estão dentro do fruto. As nossas flores não podem ser no nosso exterior. O Senhor diz que o que está de melhor em nós está dentro de nós. Que o reino de Deus ele está dentro de nós para fora, não de fora para dentro. Fala de relacionamento, de intimidade gerado no nosso interior e o fruto sai para fora. Mas não há flores para ninguém apreciar, como Jesus não havia beleza nenhuma nele. Como olhavam para Jesus, ninguém o apreciava, ninguém o desejava, porque nele não havia aparência de formosura. Mas as flores dele estavam dentro dele, eclodindo dentro dele, e o fruto crescendo, se desenvolvendo. E um fruto tremendo, ao qual alimenta todo cristão na face da terra. Aleluia. O qual mantém ainda a humanidade de pé. Então nossas flores têm que ser geradas dentro de nós, não fora de nós. O seu fruto é mais importante, ele precisa das flores? Precisa ser germinada pelas flores? Sim, precisa. Mas entenda que as suas flores têm que estar dentro do fruto. O que Deus permite é simplesmente a beleza que Deus permite sobre a minha vida e sobre a sua, é só das folhas, mais nada. Não queira aparecer mais do que o fruto. O fruto é que tem que aparecer, nem rosa, nem flores, nem folha. É o fruto que interessa para Deus. Frutos gerados na intimidade do Espírito. Frutos que agradam ao Senhor. Fruto que Jesus pode vir se alimentar de você. Frutos ricos em proteínas. E o figo é assim. As suas flores são geradas dentro do figo. O melhor de nós é gerado dentro do nosso coração, sem ninguém saber, sem ninguém estar vendo. Só dentro do nosso coração que nós podemos mudar, transformar-nos, melhorar-nos, para que a nossa esposa veja o fruto, para que nosso esposo veja o fruto, para que nossos filhos vejam o fruto, para que nosso pai e nossa mãe vejam o fruto, para que nossos irmãos vejam o fruto, para que nosso vizinho veja o fruto, para que a rua veja o fruto, para que o bairro veja o fruto, para que a cidade veja o fruto, para que a nação e nações vejam o fruto que está sobre a sua vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que fruto tremendo! E o fruto da figueira é o fruto da longanimidade de Deus. Deus dá tempo a nós, nos dá tempo. Deus é longânimo, não querendo que ninguém pereça, mas é para que todos alcancem a vida eterna. Se você está aqui esta noite, sabe que a longanimidade de Deus, o amor e a misericórdia dele sobre a sua vida,
Porque muitos laços, armadilhas, o diabo armou para destruir a sua vida antes de você chegar aqui. E a longanimidade de Deus te guardou, Aleluia. te protegeu. Verdade. Talvez você com pouco conhecimento de Deus, mas desejou estar aqui. E Deus guarda a sua vida, e protege você e a sua casa. Isso é a longanimidade de Deus, mesmo você estando distante do Senhor, mesmo você estando longe de Deus como eu estive, mas Deus sempre longânimo para comigo, sabendo que um dia eu poderia estar na presença dEle. Aleluia. Um dia eu poderia alcançar a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. É o fruto da longanimidade. Porque certa vez, como dizem em Lucas 13:6, ali está falando sobre um homem que tinha uma vinha, e no meio da vinha ele tinha uma figueira, plantada no meio da vinha. E o Senhor da vinha disse: corta a figueira. Corta a figueira porque ela não tem fruto, ela não gera fruto. Corte-a porque ela ocupa espaço, ela ocupa lugar, mas ela não gera fruto. Eu não quero no meio da minha vinha, não quero em comunhão com a minha vinha. Ela não dá bom testemunho à minha vinha, porque ela está ali ocupando espaço, sendo alimentada, mas não gera frutos. O homem que ajudava o seu Senhor cultivando na tua terra o intercedeu a favor da vinha e disse: Senhor, espera mais um pouquinho, por favor. É verdade que já há 3 anos o Senhor vem aqui e não encontra fruto nela, mas espera mais um pouquinho que eu vou adubá-la, eu vou prepará-la para que ela possa no ano próximo gerar frutos. Se assim, depois que eu adubá-la, depois que eu protegê-la, podá-la, ela não gerar frutos, aí então o Senhor pode cortá-la e lançá-la ao fogo. Nós precisamos, até quando nós vamos ficar plantados no meio da vinha de Deus sem dar frutos? Será que o tempo não está se encurtando? Será que o tempo não está passando? E nós estamos parados e não desejamos dar frutos? Porque ela não era doente, ela não era estéril, ela que não queria gerar frutos. A Bíblia não revela que ela tinha alguma enfermidade, algum problema. Ela simplesmente não gerava frutos. Eu vejo aqui e entendo que ela estava plantada no meio de um lugar que já era fértil, porque as videiras geravam uvas, mas ela não gerava figos. E o Senhor diz: cortai ela. Não, Senhor, eu vou adubá-la mais uma vez. Eu vou adubá-la. Se por acaso o ano que vem, depois de eu adubá-la, prepará-la, ela não der fruto, aí sim o Senhor pode cortá-la e lançá-la fora. O adubo do Senhor é a palavra de Deus. Deus tem liberado a sua palavra, nos adubado. Nós temos passado anos e anos na presença de Deus, conformados com a situação de não gerar frutos para Deus. Há conformismo, como eu falei outro dia aqui. O conformismo tem invadido nosso coração, dizendo: mas está tudo bem, você é de Deus, fique na sua casa tranquilo, porque Deus está te guardando, as coisas afinal estão acontecendo. Mas não é isso. É porque a longanimidade de Deus está sobre a sua vida. Deus te dá mais chance, mais um ano, para que você, e te aduba com a palavra, e você vem e ouve a palavra da salvação, o poder da palavra, da pregação da palavra de Deus, a ouve, ele te aduba as suas raízes, e você tem a chance de mais um ano produzir frutos. Se você não produzir frutos neste ano, o Senhor vai te arrancar do meio da sua videira e te vai lançar fora, porque você ouve a palavra da vida eterna, palavra que transforma, palavra que muda caráter, conceitos e preconceitos. Mas você não tem mudado, não tem desejado dar frutos,
Tem se conformado com esse conformismo, afinal. O relativismo, que tudo depende da maneira que você está vendo. Depende da chuva, depende do sol, depende do inverno, depende da temperatura. Tudo depende de uma coisa. Tudo é relativo. E relativiza a palavra de Deus, que é imutável, que não se muda, que não se toca, que não se mexe, que é eterna para todo sempre. E relativismo é mudar aquilo que é imutável, levando você a crer, mas depende da maneira que se interpreta, depende da maneira que se está vendo. Aí vem as opiniões, como o povo opinou ao Senhor de como deveria fazer. Aí vem as opiniões, e nós não entendemos porque passamos tanto tempo no deserto, por vezes até esfriando na fé, porque não saímos do deserto, porque nossas opiniões não significam nada para o Senhor. A nossa opinião não vai mudar o nosso casamento. A nossa opinião não vai tirar nosso filho dessa situação. A nossa opinião não vai nos curar. A opinião nossa não vai nos fazer entender o coração de Deus. A nossa opinião não vai nos introduzir na eternidade. A nossa opinião não interessa para nada. O que interessa é a palavra de Deus, que é imutável. Então não se conforme com a situação de que você está plantado e não gera frutos. Quem disse para você que igreja sou eu? Onde está escrito isso? Me diga, onde saiu essa teologia dizendo que igreja sou eu? Igreja nunca foi você. Igreja somos nós, o corpo. Deus vem buscar um corpo, uma igreja adornada. Não vem buscar uma pessoa lançada em casa vendo televisão e dizendo eu sou a igreja. Nunca foi igreja. Uma mentira do diabo que te usou o relativismo e usou o conformismo para você se conformar com essa situação. Porque você tem se escandalizado por algumas coisas que Jesus disse que isso iria acontecer. Se nós sabemos que vai acontecer, por que nós nos escandalizamos com isso? Por que nos importamos com essas situações? Se nós temos entendimento e compreensão de que vai acontecer, por quê? Um carro, quando chega a 30 mil quilômetros, tem que trocar o óleo, tem que fazer revisão. Por que você se incomoda? Chegou a 30 mil, você desespera. Você sabia? Você tem informação? Você ia gastar o dinheiro para poder fazer a revisão do carro. Se nós temos informação, por que nos escandalizamos então que essas coisas deveriam acontecer? A palavra nos revela isso e diz que tinha que se levantar essas coisas. Aí nós nos escandalizamos e fugimos para casa. Eu sou igreja. Nunca foi igreja. Igreja tem comunhão. Quem é de Jesus cuida daquilo que Jesus cuida. Ama aquilo que Jesus ama. Faz aquilo que Jesus fez. Amém? Quebra isso da sua mente. Lança isso fora, porque isso não é de Deus. É o relativismo que o mundo ensina. É o conformismo. Nos levando. E o conformismo não chega de uma hora para outra. Vai te conformando. O diabo nunca nos apresenta algo para nos mudar de vez, porque ele sabe que nós vamos aceitar, não vamos concordar. O diabo nem pressa tem. Vai nos conformando. Passa um ano, tudo bem, sem fruto, ninguém te cortou, mas o ano Deus é contigo, não há problema. Isso, fica no adultério, fica na fornicação, não há problema. Você é de Deus, você está plantada, tem muitas folhas, você é tão grande, fica tranquila. Vai te conformando com a situação do pecado. E aquele que era pecado, deixa de ser pecado para você. Você diz, todo mundo faz. Rei Davi fez, fulano fez, mas está aqui exemplo de o que não fazer. Aleluia. É porque ele fez que eu vou fazer. Aleluia. Aqui há mais erros de homens do que acertos, porque não é erro de alguém que nós aprendemos como não fazer. Aleluia, glória a Deus. E aqui está os erros dos homens de Deus. Deus permitiu, está escrito aqui, para nós não fazermos como eles fizeram. Aleluia. E aquilo que eles acertaram, nós fazemos como eles fizeram. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, fruto da longanimidade de Deus. Então, procure dar frutos. Não se conforme com a situação. Por que razão você não ia gerar frutos? O Senhor não tem te adubado? O Senhor não tem falado contigo? Não tem cuidado de você? Por que você não gera frutos? Por vezes temos aparência de saudáveis e estamos doentes. Por que isso? Porque por vezes, ao contrário, temos aparência de saudade, de doentes e estamos saudáveis. Como o diabo trabalha nisso? Jesus levou as
enfermidades, tudo sobre ele na cruz do Calvário. Então Jesus estava fazendo o quê? Mentindo? Por que nós aparentamos ser saudáveis, mas estamos doentes? Aparentamos ser saudáveis, ou sermos doentes, estamos saudáveis. É incrível. Sabe por quê? Porque o diabo trabalha aqui na sua mente, dizendo que você está doente e você não está doente. Doenças psicossomáticas, levada por crises financeiras, por problemas que talvez você não consiga resolver, por ansiedade, levando você à depressão, a querer alcançar alguma coisa que seu braço não alcança. Você entra em depressão porque você fica impotente, levando você a estar doente sem estar doente. Só a sua mente está doente. Você vai no médico, o médico não encontra nada e você continua doente. Porque a doença, o inimigo está lançando com conformismo e o relativismo na sua mente, dizendo que você está doente. A insegurança, falta de fé, de confiança em Deus, é que gera essas enfermidades na alma, em nossa mente. Se a mente está doente, todo o corpo vai ficar doente. Vão sentir os mesmos sintomas de uma doença. E os médicos procuram e dizem: você não tem nada, mas eu tenho. E as pessoas até disputam de quem tem mais doença do que o outro. Não, eu tenho mais. Não, eu tenho. Não, eu tenho aquilo. E vira. E as irmãs, o papo é o quê? Quem tem mais doença do que a outra? Sangue do Cordeiro. Manda essas enfermidades para lá. Lança sobre Jesus. Jesus, eu não estou doente. Porque o Senhor levou na cruz do Calvário. E se tiver uma enfermidade em mim, eu ordeno que saia agora no poder que é no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deixa o relativismo te enganar. Fruto da misericórdia. O tempo já vai voando. O fruto da misericórdia de Deus. Repete comigo. Fruto da misericórdia. Em 2 Reis 20, vemos um caso do rei Zedequias, a qual Deus diz a ele: conserte, organiza a tua casa, porque vais morrer. Põe ordem à tua casa, porque você vai morrer. E Deus, com a sua misericórdia, ele clamou ao Senhor, pranteou na presença de Deus. Deus enviou o profeta de volta e diz: te darei mais 15 anos. Mais 15 anos. E o profeta diz: pega figo e faça pastas, e passa sobre a sua enfermidade, e ele sarará. É o fruto da misericórdia de Deus. Deus está nos dando mais anos de vida na terra, para que nós possamos dar frutos ao Senhor. Amém. Para que possamos dar frutos às nações. Amém. Para que possamos ser fortes e poderosos como igreja de Cristo na face da terra. Homens e mulheres de Deus, que como um rolo compressor destrói o arraial do inimigo, destrói as construções erradas, as construções construídas em areia, em solo macio, e voltamos a construir construções edificadas pelo Espírito, na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Como Jerusalém, construída sobre a muralha, sobre pedras. Em Jerusalém eu tive sobre nas caves de Zedequias. Você anda por baixo de Jerusalém, existem grotas onde tiraram as pedras para construir toda a cidade, o templo e toda a cidade em cima. E você percebe que Jerusalém está construída sobre rocha pura, que é edificação inabalável. E Deus dá uma chance a Zedequias, mais 15 anos. Deus não tem mais 15 anos para você. Deus tem muito mais anos para você na face da terra, para que você possa gerar muitos frutos ainda. Eu profetizo, vou profetizar. Deus vai te dar muitos anos na face da terra, para que você possa produzir muitos frutos. O fruto da vergonha, o fruto que cobre a vergonha. Nós vemos Gênesis 3:7. Adão e Eva, quando pecam ao Senhor, descobrem que estão nus. Eles pegam folhas de figueira, costuram e fazem uma vestimenta, cobrindo as vossas vergonhas. Deus, ele não lança em rosto os nossos erros. Deus nunca vai nos envergonhar se nós estamos servindo a Ele de verdade, de inteireza de coração. Deus nunca
pega o nosso pecado e nos esfrega em nossa cara. Deus não faz isso. Deus está pronto para nos perdoar o nosso pecado, nos levar ao reconhecimento do nosso pecado. O diabo e os homens que pegam o seu pecado e traz lá do fundo, não sei de onde, não sei quantos anos lá na zoeira, o cara vai trazer lá e desenterra de fundo lá. Igual eu já ouvi de parente meu, fala assim: você, zoeira direta, agora fala que é crente. Aí também está desenterrando de fundo que já está morto. E parente é uma bênção para isso, né? Vai lá arrancar o trem lá de fundo, uma zoeira danada. E agora acha que é pastor, é crente. Eu falo: Jesus, não desenterra o homem não, deixa o trem morto lá, por favor. Então é os homens e o diabo que esfregam em nossa cara os nossos pecados. Deus não, Deus cobre a nossa vergonha por misericórdia, usa as folhas da figueira para cobrir. E se vocês têm denunciado aí erro e pecado dos outros, não denuncia não. Combate o pecado. O pecado tem que ser combatido até exaustão. Você vê os bombeiros em Israel, com Israel não, em Portugal, apagando aquela chama de 30 metros de altura. Eles vão à exaustão, eles desmaiam, mas eles não param encontrar forças no seu punho para segurar as mangueiras e jogar a água. Eles não param até a exaustão. Eles não brincam com o fogo, eles combatem o fogo. E por vezes nós estamos atirando mais fogo, tirando fogo de um lugar e colocando em outro. Combate o pecado até a exaustão. O Senhor diz que nós não combatemos o pecado ainda até o ponto de sangrarmos. Combate o pecado até você se cansar. Não brinque com ele, porque ele não brinca com você. Com fogo ninguém brinca, porque ele vai queimar você e queimar tudo aquilo que você adquiriu ao longo dos anos. E toda a sua casa vai por água abaixo, queimadas pelas chamas do pecado. Combatam como os bombeiros até a exaustão, porque Deus vai te dar renovo e te dar forças e condições para você combatê-lo até a volta de Jesus, até encontrar com ele nas alturas. Aleluia. Faça como Adão e Eva. Cobre-se com as folhas da figueira. Você tem cobrido a vergonha de alguém, ou você tem estampado e mostrado, escancarado a vergonha de alguém? Esse não é um trabalho de uma figueira de Deus. A figueira de Deus cobre a vergonha. As consequências cada um paga as suas diante do Senhor. Mas ela cobre, ela não denuncia, ela não aumenta. Ela cobre. O fruto da intimidade, fala comigo. Fala com teu irmão. Mais forte, por favor, vocês estão muito fracos. Sacode seu irmão. Sacode seu irmão. O fruto da intimidade. Mais forte, muito devagar. O fruto da intimidade. Aleluia! Vai se conformar com o sono e o cansaço? Conforma não. Vemos em João 1:43. Jesus, quando está escolhendo os seus discípulos, e Jesus está indo com alguns discípulos que já tinham alcançado, e Filipe vai em encontro de Natanael, e chega em Natanael: encontramos o Messias, a qual tanto Moisés falou, aquilo que Moisés escreveu. Encontramos o Yeshua HaMashiach, o Deus conosco, o Salvador de Israel, o Rei de Israel. E de onde ele vem? De Belém, de Nazaré. Nazaré? Vai sair alguma coisa que preste de Nazaré? Aquela aldeia lá no meio do mato, abandonada, só tem roceiro, onde só tem gente que não sabe ler nem escrever. Vai sair alguma coisa? Onde Jesus foi nascer, meu Deus? Por que Deus não colocou Jesus para nascer em Jerusalém? Nascer numa família rica, que pudesse dar segurança, proteção, soldados. Desprovido de tudo, Jesus. Porque Deus é que dava proteção e condições. Conforme Jesus caminhava, Deus dava condições e provisão. É assim a nossa vida como de Cristo. Igualzinho. Aí nasce lá em Nazaré. Lá onde Judas perdeu a bota na esquina, curva para a direita, desce a ladeira e sobe. É lá. Aí Natanael diz: pode sair alguma coisa que presta de Nazaré? Vem e vem. Foram lá. Aí vem Natanael se aproximando.
Aí Jesus diz assim: eis aí um israelita sem dolo, um verdadeiro israelita. Olha o porte dele, sangue puro. E Natanael diz assim: me conheces tu? Jesus diz assim: eu te vi debaixo da figueira. Aí Natanael diz: verdadeiramente tu és o rei de Israel. Aleluia. Porque a figueira representa um lugar de intimidade, de oração ao Senhor. Ele clamou debaixo daquela figueira: Senhor, envia o Messias, o Salvador de Israel. Aí Jesus se apresenta e diz: eu te vi lá debaixo da figueira. Aí ele se prostra e diz: é resposta, tu és resposta para a minha oração. Só tu me vês na intimidade, só tu me conheces quando estou lá sozinho, só o Senhor sabe quando estou falando contigo lá naquele lugar de intimidade. Volte para o lugar de intimidade, o lugar de só você e Deus, o lugar onde os filhos não estão, onde a esposa não estão. Perde lugar todo mundo. Esposa perde espaço, filho perde espaço, trabalho perde espaço, todo mundo perde espaço. O espaço todo é seu e dele, é dele e de você, o lugar de intimidade. Volte para esse lugar de intimidade com Deus, e Deus vai começar a trazer resposta à sua oração. E vai dizer, como disse a Natanael: eu te vi lá naquele lugar de intimidade, e hoje eu trago a resposta ao seu clamor na sua vida. Aleluia! 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 O fruto do recomeçar. Repete comigo. O fruto do recomeçar. Sacode seu irmão, fala com ele. Forte. Ele está dormindo. Forte que ele está dormindo. É o fruto do recomeçar. Filho, o fruto do recomeçar. De recomeçar de novo, do início. De voltar novamente. De ressurgir. E tudo na vida se recomeça com arrependimento. Se não houver arrependimento, não pode haver um recomeço em nossas vidas. Se não houver arrependimento, como vamos recomeçar em nossas vidas algo do ponto zero? Nós arrependemos, Jesus apaga tudo aquilo que ficou para trás, apaga, e nós começamos do início zero, do ponto zero, e novamente começamos a caminhar com Jesus, purificados e lavados pelo teu sangue. E nós vemos aqui um homem em Lucas 19, 1:9. Um homem chamado Zaqueu. Um publicano. Alguém que trabalhava com dinheiro, tinha posses. Zaqueu, ele quando sabe que Jesus está passando pela cidade, Zaqueu corre. Mas Zaqueu tinha uma estatura pequena. Mas ele queria ver Jesus. Ele queria ter um contato com Jesus. Mesmo que todos diziam que ele não poderia, que ele era um homem pecador, que ele enganava, que ele roubava o povo. Ele era um judeu que trabalhava para Roma, colhendo impostos. E Roma ele pagava muito bem. E por vezes, se ele tinha que cobrar 10, ele cobrava 20, porque 10 era para ele e 10 era para Roma. Esse não era menino de feira. É o jeitinho brasileiro. Não dá viagem perdida, dá um bote. E ele era assim. E aí, sabe que eu fico sabendo que Jesus está aparecendo na cidade. Eu tenho que ver Jesus, é a minha chance. Eu tenho que ver Jesus e Jesus tem que me ver. Como eu vou fazer? Eu sou pequeno, não dou conta. Não consigo. Zaqueu sobe numa. Mas engraçado que a figueira, a palavra do Senhor diz que era uma figueira brava. A figueira brava, ela dá 8 metros de altura e os seus galhos são fortes o suficiente para ter uma pessoa em cima. A figueira mansa já não. Ela dá 6 metros no máximo, mas ela não suporta ninguém subindo nela. Seus galhos são frágeis. Eles partem. E Zaqueu sobe, a palavra de Deus em Lucas 19 nos revela que ele subiu numa figueira brava. Uma figueira que tinha condições mais de 6 metros, por volta de 8 metros de altura. E essa figueira brava, os seus frutos não são apreciados. Os seus frutos não são apreciados como os frutos da figueira mansa. Os seus frutos só servem no máximo para alimentar animais. Ninguém se alimenta do fruto da figueira brava. E ela não só nasce em qualquer lugar. A figueira mansa tem que estar perto de mananciais de águas vivas.
A figueira brava nasce em qualquer lado. Ela nasce, se fortalece, cresce e se torna uma grande árvore. E Zaqueu sobe nessa árvore. Zaqueu sobe nessa árvore e começa a contemplar Jesus passando. E ele achando que Jesus não estava vendo, Jesus de repente olha para o cimo e Zaqueu desce. Porque eu quero posar na sua casa. Ah, Jesus! Eu, Jesus! Essa figueira brava representa o homem vaidoso que Zaqueu era, o homem ganancioso, o homem orgulhoso, ambicioso, autoestima elevada, mas que também de péssimos frutos. Assim ser um homem caído, assim um homem longe das águas vivas, onde as suas raízes não alimentam-se de águas vivas. Ele é orgulhoso, prepotente, vaidoso, autoestima alta, não depende de ninguém para nada, acha que pode fazer qualquer coisa a hora que quer. Quando ele sobe nessa árvore, essa árvore representava a sua vida. Quando Jesus falou assim: Zaqueu, desce daí, que eu quero pousar na sua casa. Zaqueu estava abandonando a vaidade, a prepotência, a autoestima elevada, o orgulho, a vaidade. Ele estava se despindo de tudo aquilo. Jesus, eu desço deste lugar e me humilho diante do Senhor. Ele abandona tudo para se humilhar e receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E ter uma nova vida em Cristo Jesus. E Jesus disse: salvação chegou na tua casa. Amém. Ele disse: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 5 ou 4 vezes mais, não lembro. Vou devolver muito mais de volta. Devolver aquilo que eu defraudei e devolver muito mais daquilo que eu lhe peguei. Dando frutos da sua convenção. Frutos de que pertencia a Jesus, que tinha uma nova vida, que estava recomeçando uma nova vida naquele momento. É isso que eu e você temos que fazer. Recomeçar do zero. Descer do orgulho, da figueira brava. Por vezes estamos em cima dela, nos gabando, e não queremos descer de lá. Mas se nós descemos deste lugar de orgulho, de vaidade, de prepotência, de ambição, Deus vai nos lavar e nos purificar. E vai nos fazer um novo homem e uma nova mulher para a glória e louvor do nome dele. Amém. Aleluia. Também é um fruto que simboliza sinalizador do tempo. Repete comigo. Estou correndo para acabar. Sinalizador de tempo. O Senhor em Marcos 11:13 disse que ele avistou uma figueira e foi ver nela se havia fruto. Jesus disse que olha para a figueira em Lucas, se eu não me engano, Marcos 11:13. Jesus está caminhando com seus discípulos e avista de longe uma figueira. Jesus está de fome, olhando para a figueira e havia folhas. Eu disse: o quê? Como a figueira tem folhas, ela tem já o quê? Uma figueira, quando tem folhas, ela já tem o quê? Frutos, porque o seu fruto nasce primeiro. Então Jesus, quando olha para a figueira, mesmo que a palavra diz que não era tempo de figueira, mas afinal havia folhas nela. Se há folhas, há frutos. Jesus caminha em direção a ela para se alimentar do fruto. Tem fome. Jesus, quando chega na figueira e olha, só tem folhas e não há fruto. Jesus libera uma palavra sobre ela e diz: também ninguém nunca mais comerá fruto de ti. A primeira vez registrado na Bíblia que Jesus destrói algo para nos ensinar. No dia seguinte, Jesus faz questão de voltar com os seus discípulos para o mesmo lugar. Voltando, vou passar no mesmo lugar para ver se eles estão lá dentro. Quando chega lá, diz: nossa, a figueira secou, meu. Secou na raiz, desapareceu de um dia para o outro. Se Jesus chegar até nós e não encontrar fruto, Jesus vai liberar a mesma palavra que ele falou sobre ela. Porque se nós temos folhas, e nós estamos mostrando nossa beleza, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, nos nossos dons, no nosso ministério, então nós temos frutos. Nós damos testemunho daquilo que falamos e fazemos. Não só falamos, deixamos o povo fazer e nós não fazemos. Se nós falamos, nós temos que cumprir e fazer. Senão nos tornamos fariseus hipócritas.
Se nós somos cristãos, nós temos que fazer, temos que dar fruto daquilo que a palavra diz que nós temos que fazer. Se Jesus chega e não nos encontra fruto, primeira vez na Bíblia é registrado que Jesus liberou uma palavra, amaldiçoou alguma coisa, destruiu algo. Jesus nunca destruiu nada. Aqui, pode olhar. Jesus destrói algo para nos ensinar algo muito mais valioso. Não adianta estar na igreja, não adianta estar na palavra, na presença de Deus e não gerar frutos. Está ocupando só espaço e cadeira de alguém, atrapalhando outros que querem fazer alguma coisa para o Senhor. Nós temos que dar frutos, frutos dignos de arrependimento, frutos de recomeço em nossas vidas. E ele sinaliza o tempo. Depois Jesus mais na frente vai falando sobre a figueira. Ele fala uma parábola sobre a figueira. A figueira é quando está saindo os seus brotos, vocês logo percebem e entendem que está chegando a primavera, o verão. Quando a figueira começa a brotar os seus brotos, vocês entendem que está chegando o verão. Assim a mesma coisa será no fim dos tempos. Quando houver guerras, rumor de guerras, fomes, pestes, homens contra homens, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, sabeis que o fim está próximo. A figueira aqui que representa Israel. Israel é um povo milenar, mas um povo sempre escravizado para os outros, nunca foi uma nação. Em 1948, as Nações Unidas tornou Israel uma nação. As nações, 47, por aí. E aí, a nação de Israel é uma das nações mais jovens do planeta Terra. E uma nação próspera que floresce os seus brotos como uma figueira aproximando do verão. E Jesus olhar para a figueira, Israel apresentado para a figueira, começa a brotar, prosperando, se tornando uma nação forte na face da terra. Todos se viram contra ela e querem destruí-la, mas ela se mantém firme e forte, lançando seus brotos, porque ela é o tempo, é o sinalizador da volta de Cristo. Se ela está brotando, e Jesus não passará esta geração sem que isso se cumpra. Está próxima a vida de Cristo, porque ela sinaliza para a volta do Cordeiro de Deus. Por isso que nós temos que gerar frutos. Não há tempo para ficar esperando, se conformando, achando que no último dia, no tocar do gongo, a gente vai ser salvo. Vou ir que na hora do gongo eu falo, me arrependo, Jesus. Cuidado. Que você vai cair numa armadilha que não vai dar tempo de nada. Quando você for ver, já está com as correntes dos demônios te arrastando para o inferno. Não há tempo. Se o tempo é agora para a minha vida e para a sua vida. Então a figueira sinaliza o final do tempo. Sinaliza o tempo está próximo na vinda do Cordeiro. Do grande, terrível dia do Senhor, aqueles que ficarem. Se Israel nunca foi uma nação milenar e se torna uma nação. Uma geração dura, o Senhor disse que por 70, 80 anos, os que dá de 80 é fadiga e cansaço. Então faça as suas contas, eu não gosto de fazer conta, deixa para Jesus. O dia dele é dele, não é meu, que ninguém sabe, só ele sabe. Mas eu sei que está próximo, está perto. A videira já floresce os seus brotos. Os frutos começam a aparecer. Floresce os seus brotos. Mesmo que todos se levantem contra Israel, dizendo que Israel que destrói. Israel nunca destrói. Israel se defende. Quando ele se defende, todas as nações do mundo caem em cima deles, dizendo que é eles que destroem. Mas é uma grande mentira. Pacíficos. Você quando fala com os israelitas, você vê a diferença. Você vê o brilho no rosto deles. Você vê o amor, o carinho que ele tem por nós. É impressionante, né, Jorge? Então, figueira simboliza sinalizador. Sejamos como figueiras. Eu já estou encerrando. Sejamos como figueiras plantadas junto a ribeiras de águas vivas. Aleluia. Aleluia. Eu disse que estou encerrando em nome de Jesus. Junto a ribeiros de águas vivas. Alimentadas, se nós temos alimentado essas águas vivas, cristalinas, por que não gerar frutos? Enfermidade vai nos parar, se as águas que nos purificam,
que nos lava. Águas vivas que saram o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma. Como? Tem alguém? Foi. É ali, não? Ajuda aí, querido. Se nós estamos junto à ribeira de águas vivas, não há motivo para que nós não possamos dar frutos ao Senhor. É tempo de nós darmos frutos. Como está escrito em Naum 3,12. E Naum disse que os servos do Senhor têm que ser como figueiras que dão seus frutos, os figos temporâneos. Que quando alguém sacode a figueira, logo seus frutos caem. São frutos que estão maduros, prontos a cair e alimentar alguém. Alguém sacode. Nós temos que ser assim, como figueiras que dão o seu fruto temporâneo, no tempo certo, a qual alguém nos sacode e os nossos frutos caem. Quando alguém nos fere, nós amamos. Quando alguém nos ofende, nós amamos. Quando alguém nos afronta, nós amamos. Meu Deus, só sai fruto. Eu não entendo. Como é que pode isso? Eu afronto, eu pico, eu faço, e o fruto vai sair, e vai dando fruto. E o fruto é delicioso. E a pessoa acaba assim, vou fustigar mais, porque esse fruto é maravilhoso, eu quero mais fruto. É a oportunidade de você dar a essa pessoa que te ofende, que te afronta, a se alimentar desse fruto que vem de Deus, que é gerado no seu íntimo, na sua intimidade para com o Senhor. Aleluia. Vou encerrar, fique de pé em nome de Jesus. Sejamos como essas figueiras. Como essas figueiras. Figueiras que geram frutos a Deus. Frutos que agradam ao Senhor. Jesus tem que chegar até nós e encontrar filhos. Não fique dependendo do mundo, dependendo de ter ou não ter para gerar frutos. É quando não temos que nós temos a oportunidade de gerar frutos. É quando estamos passando por um momento difícil que nós temos a oportunidade de gerarmos frutos ao Senhor. Frutos temporâneos, frutos doces. Você é doce? Pergunta se é irmão se ele é doce. Tem vergonha, não? Pergunta aí. Docinho, né, meu irmão? Docinho. Igual um menino, olha a laranja, é doce? Não, é laranja, não é doce não. Frutos doces. Esposo, ame a sua esposa. Esposa, dê frutos ao seu esposo. Filho, dê frutos à mamãe doces. Papai, dê frutos ao filho doce. Vovó, dê frutos doces. Vovô, dê frutos doces. Frutos doces aos seus filhos. Filhos, dê frutos doces aos seus pais. Irmão, dê frutos doces ao seu irmão. Frutos doces através do amor. Jesus, a maior figueira, o maior filho que houve na face da terra, que um dia brotou esta terra. O figo mais doce que um dia um homem pôde comer. E Jesus, você alimenta de mim, porque eu sou força, sou vitamina, eu sou doce, mais doce que o mel. Nós nos alimentamos de Jesus até hoje. E Jesus diz assim, agora sente como eu sou doce, porque se vocês têm alimentado do meu doce, vocês também vão ser doces. Seja doce através do amor, como Jesus é doce. Ame como Jesus nos amou. Amém? Bate palmas altas ao Senhor. Vamos lá. Adora o Senhor com todo o teu coração, com interesse. Ame, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Aleluia! Cante, adore, glória a Ele. Transforma-me. Se
Você precisa descer da figueira. Bem rápido o desafio hoje. Você vai ser como Adão e Eva, que quer que Jesus cubra as vergonhas da sua vida. Você cansou de ser envergonhada. Cansou das pessoas ficar lançando sobre o teu rosto as vergonhas do passado. Que tem te ferido e te afrontado tanto. Mas você quer que as folhas das figueiras de Cristo te cubra a sua vergonha e nunca mais ela passeira aparecerá. Ou se você é como Natanael, que precisa que o Senhor de intimidade com o Senhor. Eu preciso voltar para o lugar de intimidade, Cristo. No lugar de resposta, no lugar de sinal, no lugar de presença de Jesus. Ou se você é como Zaqueu, que precisa descer da figueira brava, descer, se humilhar diante da poderosa mão de Deus, lançar fora a vaidade, a ira, conformismo. Ou se você é como Zedequias, precisa de misericórdia de Deus. Senhor, eu estou passando por um momento que eu preciso da tua misericórdia. Da tua misericórdia, eu preciso de mais tempo, Jesus, para resolver essa situação. Eu preciso de mais tempo para resolver isso que está faltando na minha vida. Tu tens sido longânimo para comigo. Precisa da tua misericórdia, Deus. Ou se você é como uma figueira que está plantada no meio da videira, que ainda não gerou fruto, mas que através da pregação poderosa da palavra de Deus, você decide neste momento gerar frutos ao Senhor. Aleluia! Escuta bem, se você é uma dessas pessoas, se a palavra falou com você em uma dessas áreas, rapidamente, e nós não queremos passar do horário, vem aqui, nós vamos orar juntos com você, para que Deus possa abençoar a sua vida para sempre. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Isso, irmão. Deus abençoe a sua vida, minha querida. Deus abençoe a tua vida, meu amado. Deus abençoe a tua vida, meu amado. Deus abençoe a tua vida, minha querida. Deus abençoe a tua vida, meu amado. Deus abençoe a tua vida, minha querida. Deus abençoe a tua vida, minha querida. Deus abençoe a tua vida.